Oi, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um trimestre que a gente está começando. Continuando ainda aqui no YouTube, continuando esse novo trimestre com vocês. Infelizmente ainda não podemos voltar à nossa congregação para ter as aulas, mas a gente vai continuar tratando de uma revista antiga. A gente vai voltar para dos juniores, tá? A gente vai falar sobre essa, servindo a Deus com alegria. A gente vai falar sobre servir a Deus. É claro que a gente vai começar esse trimestre com muita alegria e com ânimo. A gente vai tentar transmitir uma mensagem para vocês mais aberta, mais comunicativa, tanto para as crianças, para os adolescentes. Espero que vocês recebam e os pais que estão acompanhando também recebam essa palavra de Deus para a vida de vocês. Amém? Amém. A paz do Senhor. Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos começar essa lição, esse trimestre novo, que é uma revista antiga, por sinal. O tema da aula de hoje é Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. Memorizando, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Salmos capítulo 1, versículo 2. Vamos para a introdução da aula. Sabemos que o mundo oferece muitas fontes de alegria e prazer às pessoas. Entretanto, porém, todavia, tais fontes de prazer são temporárias, sem data para começar e data para terminar, e não podem trazer alegria plena. Para vivermos a verdadeira felicidade, devemos obedecer aos conselhos de Deus mediante a sua palavra, meditando a sua palavra diariamente. Aqui entendemos que alegria, felicidades que o mundo oferece são temporárias, não são plenas. Como você está naquela rodinha de amigos, quando fazem aquilo que a carne manda, mas quando acaba isso, quando você não sente mais alegria naquele lugar, você se sente vazio, aquele espaço, aquele vazio dentro do coração, que só Jesus pode preencher. Você entende e começa a meditar na palavra de Deus, começa a seguir os mandamentos de Deus, orando, jejuando, e também, se você começar a seguir os passos de Jesus, a vontade de Deus, Deus, ele recai uma bênção sobre você, manda uma bênção sobre a sua vida, para que você possa ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro. Vamos ler aqui. Lembre-se de que há uma promessa para aqueles que têm prazer na lei do Senhor, e Ele nos fará como árvore que crescem à beira do rio, frondosas e cheias de vida, árvores que dão frutos na estação certa. Assim seremos nós na presença de Deus, e tudo o que fizermos dará certo. Mantendo o foco na presença de Deus e praticando a palavra, você será mais do que feliz, terá a felicidade plena, e entender que só Jesus preenche o nosso vazio, o nosso espaço aqui que tem no nosso coração, trazendo a felicidade plena. Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, no versículo 8, a gente ouve Deus falar sobre árvores também. Vamos lá. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim e aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que se espalha suas ramas até o ribeirão. E quando vem o calor, ele não tem medo, pois suas folhas ficarão sempre verdes. E quando não chove, ele não se preocupa, continua dando os frutos. Assim é aquele que guarda a palavra do Senhor e vive em alegria porque tem o Senhor na sua vida. Para que possamos entender mais sobre isso, vamos falar hoje de Zacarias e a sua esposa Isabel. Vamos lá. Zacarias era um sacerdote de Deus que morava em Jerusalém
e servia ao templo do Senhor. Ele era um homem muito fervoroso, ele seguia os preceitos e os mandamentos de Deus. E naquela época, havia apenas o templo onde só os sacerdotes podiam entrar. Não era qualquer pessoa, não era qualquer um. Eram pessoas separadas, eram pessoas consagradas, eram pessoas que tinham que viver e buscar uma vida de santidade. Não podia ser uma pessoa que gostava de pecar, que pecava por prazer, mas era uma pessoa que tinha que ser separada para Deus, que amava Deus e seguia seus mandamentos fielmente. E Zacarias era um homem assim, um homem que serviu a Deus há muitos anos, com alegria, com prazer e com vontade. Até que ele foi escolhido entre tantos para ir ao templo servir a Deus. Que honra Zacarias teve de, depois de tantos anos na sua velhice, ele poder entrar e adentrar dentro do templo e servir e dar o sacrifício e orar a Deus. É claro que nos dias de hoje isso já não mais existe. Por quê? Porque Jesus nos abençoou com uma maravilhosa e um maravilhoso presente, que é a salvação. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. E hoje podemos adorar a Senhor e nos comunicar com o Senhor com livre acesso. Hoje em dia não precisa de uma pessoa entrar no templo, nós mesmos podemos entrar no templo. Através da oração, através da comunhão, através da Bíblia, a gente consegue estar ali com Deus. A gente tem que ter essa alegria e buscar essa alegria, assim como Zacarias, de servir a Deus e seus mandamentos. Amém? Amém. Zacarias, ele era muito admirado por seus vizinhos. A Bíblia diz que ele tinha uma esposa chamada Isabel, que era a prima de Maria, mãe de Jesus. Ninguém tinha qualquer motivo para falar mal deles, pois eram um exemplo para todos os seus vizinhos. Assim como eles, muitas pessoas nos observam, principalmente porque somos cristãos. Por isso devemos dar um bom testemunho. Sim, se somos cristãos, devemos dar bom testemunho, ser bom vizinho, porque quando o seu vizinho recebe uma bênção, você deve ficar feliz, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E isso cabe exatamente aqui, ser um bom cristão, ser um bom vizinho. E o seu vizinho com certeza ficará feliz com a sua bênção. E mesmo quando o seu vizinho não for tão abençoado, tão legal, assim, tão bom, mas você deve dar ele exemplo, porque através de você pode ganhar a vida dele, para trazer ele para a igreja, ser um canal de bênção e ganhar ele para Jesus. Dá um bom testemunho aí de Cristo através da sua vida, é muito importante. Exatamente. Então, entenda, se você é um bom vizinho, todos ficarão felizes com a sua bênção. Seja um bom vizinho, mesmo não só o vizinho de casa, mas também na igreja também. Seja um bom irmão. Tenha comunhão com o seu próximo, seja um canal de bênção e também siga o caminho de Jesus. Em Salmos fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito importante. Continuando, Isabel e Zacarias já eram idosos e não tiveram filhos. E hoje em dia é comum os casais não terem filhos, não é algo tão nossa, mas naquela época e para a cultura deles era algo muito grave. Sim. Mas nos tempos bíblicos, uma mulher casada que não tinha filhos era desprezada pelas pessoas. Tá vendo? Era uma coisa difícil. Mesmo a Isabel sendo uma boa pessoa, sendo uma boa vizinha, mesmo dando um bom testemunho, ainda as pessoas a julgavam por ela não ter filhos. Porque naquela época era uma coisa muito horrível. As pessoas inventavam mitos sobre isso, dizendo que a pessoa era pecadora, os pais delas pecaram, por isso que ela não pode ter aquela bênção. E não, Isabel, mesmo que as pessoas falassem mal ou julgassem ela, o seu marido, ela permaneceu com Deus. Como é importante nos dias de hoje, você desde criança, adolescente, jovem, ter isso no seu coração, de não se afastar de Deus, de não se deixar levar
pelas más línguas. Não importa quem vai falar de você na igreja. Continue fiel a Deus, porque não importa o que as pessoas vão falar de você, se você der bom testemunho de Deus, Deus vai olhar para você com alegria, Ele vai te abençoar. Por exemplo, Isabel e Zacarias, por seguirem, por continuarem, por perseverarem, por gostarem de estar com Deus, Deus abençoou. Deus decidiu dar um filho a eles. Mas como isso será possível se naquela época não tinha a ciência ao lado deles? Mas Deus é bom. Vamos lá. Para Deus todas as coisas são possíveis, por isso nunca devemos duvidar do seu poder. Então Deus mandou um anjo falar a Zacarias dentro do templo, que ele disse: olha, não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. Quão é importante orarmos para Deus. Deus ouviu a sua oração. Sua esposa ficará grávida e terá um filho que será chamado de João. Olha como é importante continuar servindo, continuar perseverando, não ligar para a opinião das pessoas, mas ligar pelo que Deus diz de você e orar, continuar orando e crendo no poder de Deus, que Ele ainda faz milagres. Então, ao tempo determinado, Isabel deu à luz ao filho chamado João Batista, que foi um escolhido de Deus para preparar o caminho e anunciar a chegada do Senhor Jesus Cristo, que João Batista batizou Jesus e muitas outras pessoas. Foi um verdadeiro servo de Deus, que também ele focou para as pessoas se arrepender dos maus caminhos, anunciando a palavra e dizendo que para chegar ao céu teria que renunciar a nós mesmos. Então, João Batista ele foi um servo de Deus muito abençoado, foi um canal de bênção para muitas pessoas. Arrependei-vos, lembra de João Batista, hein? Zacarias ficou muito feliz com o nascimento do seu filho. Seus vizinhos e parentes também ficaram sabendo da grande bondade do Senhor Jesus, da grande bondade de Deus com aquela família e se alegraram com eles. E se alegraram com eles. Entendam que se você é um bom vizinho, quando você ganha uma bênção tão grande como Zacarias e Isabel, eles vão querer se alegrar com você, vão festejar com você, porque eram velhos, já eram de idade, e mesmo assim conseguiram ter um filho. E isso alegrou, eles ficaram muito alegres e os vizinhos também ficaram muito surpresos e muito alegres com a grande bênção que Deus tinha concedido a eles. E então, seja um bom vizinho, seja uma pessoa boa, independente se outras pessoas não são, porque a gente não deve pagar o mal com o mal, então, mas sim com o bem. Então faça o bem, siga a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, que você vai ter a alegria completa, vai ter a sua felicidade plena, porque a alegria que Deus oferece, a felicidade que Deus oferece não é temporária, é eterna. Deus, Jesus, ele completa o vazio que você sente, mesmo você sendo criança ou adolescente. Já passa por várias etapas, já passa por muitas coisas, onde só Jesus pode preencher, onde só Deus pode trabalhar no coração. Então entenda, a sua felicidade está em Jesus. Vamos lá. Em João, no capítulo 14, no capítulo 21, fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei nele. Olha só como é importante aí a gente continuar seguindo, trabalhando, continuando a amar a Deus e seguir os seus mandamentos. Servir a Deus com dedicação e alegria. É muito importante você fazer isso para que você possa ter Deus na sua vida o tempo todo. Hoje em dia as pessoas vão para a igreja e servem a Deus
friamente, senta na igreja, ouve o culto, vai embora. Às vezes hoje nem quer mais ir para a igreja depois dessa pandemia, sendo que a nossa razão, a nossa existência é Deus. E Deus o tempo todo demonstrou o seu amor com ações. Como a gente pode deixar de retribuir? A gente deve demonstrar o nosso amor retribuindo com ações também, indo à igreja, orando pelos irmãos, sendo fiel, continuando a viver em comunhão, não brigando, não reclamando, não falando mal, mas o que? Dando um bom testemunho através de o quê? Da nossa vida. A nossa vida deve ser um bom testemunho para todos. É fácil? Não é. Mas você deve aprender desde agora que você é pequeno, até quando você ficar grande, de que é importante seguir a Deus, os seus mandamentos e a sua palavra. E, aliás, que melhor manual para sua vida do que a Bíblia? Não tem melhor manual. Tem? Não tem. É a bússola do crente. É a bússola do crente, o cajado do peregrino. É isso, gente. Vocês têm que ter aí os mandamentos e a palavra do Senhor. Então, testemunhe o que Deus faz demonstre o que Deus faz com aqueles que é servo verdadeiro, com aquele que obedece a palavra. Então, Deus, ele ouve a oração de seus filhos, tem prazer em abençoá-los. Então, Deus ele fica feliz quando ele concede bênçãos aos seus filhos queridos que mantêm o seu caminho seguindo a palavra, obedecendo, sendo obediente. Deus ama o filho obediente. Amém. Obrigada por acompanhar a gente em mais um vídeo. Curtam a nossa página. Compartilha, nos segue. Ative o sininho para receber as notificações. Isso. A gente vai deixar as nossas redes sociais aqui, para caso vocês tenham alguma dúvida. E as perguntas, a gente formulou aí perguntas para que você treine a sua palavra ali, para que você treine o que você aprendeu e não se esqueça, tá bem? Isso, muito obrigada e fique com Deus. Amém. A paz do Senhor. Shalom.